O conselho dos homens mais santos e mais inteligentes do mundo se reuniram ali eu acho que é Rua Visconde de Parnaíba, eu só não lembro do número, ali no Brás, e chegaram ao consenso de escrever aí, se eu não me engano foram 7 cartas no total, eu não me lembro bem o número, mas pretendo fazer vídeo para falar sobre cada uma delas. E hoje eu vou começar por uma que é uma carta mais curta, mas diz muito do teor das demais cartas. Então hoje eu vou fazer essa reação sobre esta carta, tá certo? Então o vídeo vai ser sobre esse assunto. Então vamos começar o vídeo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vós. E antes de a gente ir para o assunto, lembrando para você não se esquecer. Vamos lá, dá um pause nesse vídeo. Clica no botão aí de baixo, se inscreva no canal. Curta, já dá o joinha e compartilhe o vídeo, porque isso é muito importante para que essa mensagem seja divulgada para muito mais pessoas. E eu pretendo com isso que a verdade do evangelho chegue a muito mais pessoas, tá bom? Bom, então vamos lá. Eu não vou colocar a carta na tela, por motivos óbvios, né? Porque para não... não, eu acho que aqui até dá para colocar, porque aqui eu consigo colocar só o texto e sem nenhum problema. Deixa eu ver se dá para colocar só o texto. Eu acho que dá. Exatamente, eu acho que dá para colocar só o texto. Mas antes de colocar só o texto, eu vou te dizer que carta que eu vou reagir. Então existe lá, vai ser uma circular número 174 de 2003 e o título dela é o seguinte: Vídeos e áudios que infamam a igreja. Então vai ser sobre essa carta que eu lerei aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre essas pequenas aberrações que foram escritas aqui, tá bom? Então deixa eu ver, deixa eu só compartilhar aqui. Bom, beleza, está aí na sua tela e aí dá para a gente começar a ver aqui. Para você talvez fique um pouquinho pequeno aí, mas beleza, mas dá para a gente tratar sobre esse assunto. Vamos lá. Cara Irmandade, a paz de Deus. Aconselhamos a cara Irmandade a não repassar nem assistir vídeos e ou áudios de pessoas que se dedicam a atacar a congregação cristã. Então vamos começar aqui. Um negócio interessante é o seguinte: não repassar nem assistir vídeo ou áudio. Aí a pergunta que eu coloco aqui: eles têm medo do quê? Aqui é um canal que eu faço, o objetivo do canal é pregar o evangelho. E eu uso manifestações desse tipo com um propósito. Não é atacar a instituição, é atacar erros doutrinários e doutrinas que não estão na escritura. Esse é o objetivo. Então eu acabo usando esse tipo de coisa para poder, como exemplo do que não fazer. É isso que eu acho interessante. Mas você vê que negócio legal. Geralmente, as pessoas que tentam te proibir de ter acesso à informação é porque ela quer te controlar de algum jeito. E aliás, você vê isso inclusive em sistemas governamentais. Há governos que querem ter um controle sobre a população, então o que ele faz primeiro? Primeiro cerca todo mundo, entendeu? Com o uso de força, mas mais efetivo do que isso é quando você controla a mente das pessoas. Isso é o mais efetivo. Tanto é que geralmente o segundo passo está em controlar os meios de comunicação. Os meios de comunicação são sempre foco de ditaduras, é sempre foco. Por quê? Porque é a forma de você cativar a mente das pessoas. Então, você vê que eu não tenho medo nenhum de ler essas abobrinhas que são escritas, porque eu leio aqui, leio ela em toda, eu coloco ela aí, inclusive você pode entrar lá no site lá da CCB lá e ler aquele negócio todo, não tem medo absolutamente nenhum, porque quem tem a verdade do seu lado não tem medo de informações, não tem medo da questão de vídeos, de áudios, entendeu? Então, por exemplo, esse daí não é um vídeo nem um áudio, mas é uma carta. Medo de absolutamente nada. Então tome muito cuidado com esse santo proceder, a pessoa querer te blindar de você ter informações. Isso daí é muito temerário. Mas vamos lá.
de pessoas que se dedicam em atacar a congregação cristã, quer no Brasil como também nos demais países. Inclusive, seus representantes, visto ser flagrante o mau intento desse trabalho perverso. Bom, assim, eu não posso falar por todo mundo, certo? Eu não posso falar por todo mundo. Porém, falando por mim, o intento que eles descrevem aqui como mau intento do trabalho perverso é pregar a Bíblia, pregar a Escritura. Esse é o único intento que eu tenho aqui. Aliás, eu acho que aqui nessa carta aqui que eles vão falar de monetização e coisa e tal, não ganho nada com eu fazendo esse trabalho. Não ganho nada. E quando chegar na parte de monetização, eu vou até falar aqui. Mas o que acontece? O intento aqui é justamente compartilhar o evangelho, é falar sobre o evangelho. Eu uso isso daqui só como um exemplo, entendeu? Mas vamos lá. Tais pessoas, então talvez aqui, ó, pregar o evangelho é um intento perverso, pelo que está escrito aqui. Tais pessoas não buscam construir absolutamente nada com essa atitude. Bom, eu busco construir uma mentalidade cristã. Esse é o objetivo. E se você está aqui nesse canal há muito tempo, você sabe disso. O objetivo daqui é sempre trazer respaldo bíblico. Para o quê? Para construir uma mentalidade cristã e você não ficar mais reféns de pensamento de homens. Essa é a ideia. Eu digo assim, não precisa confiar no que eu estou falando. Pega as referências bíblicas que eu falo e leia. E leia a fundo. Leia livros, leia a Bíblia, leia dicionários, procure, busque conhecimento. É o que vai te fazer ficar livre dessas amarras. Então vamos lá. Bom, e em nada se interessam em proporcionar bem algum ao povo de Deus. Bom, quando a gente fala assim, proporcionar a Bíblia ao povo de Deus, se é o povo de Deus mesmo, terá amor pela palavra de Deus. Então, com certeza, é o maior bem que você pode proporcionar, pregar o verdadeiro evangelho. Essa é a ideia do cristão. Bom, pelo contrário, provocam confusão e geram insegurança em seus ouvintes. Bom, primeiro essa parte aqui, gerar insegurança nos seus ouvintes, eu não sei o que eles quiseram dizer. Porque geram insegurança nos seus ouvintes com a finalidade de polemizar. Bom, eu não sei o que eles quiseram dizer com essa frase, porque provocam confusão? Não, eu não falo para ninguém ficar atacando, levantar em culto, nada disso. Eu acho que é o seguinte, você deve ler as escrituras, buscar entender as escrituras. Eu entendo que o Espírito Santo é que vai fazer você crer nessa palavra e essa palavra entrar em você e te transformar. E uma vez que você fez isso, não precisa gerar confusão não. Simplesmente vá embora e vá procurar algum lugar com pregação expositiva das escrituras de homens fiéis à palavra de Deus, fiéis no trato da palavra de Deus. Então que passem a palavra de Deus com fidelidade àquilo que está escrito. Então não tem intuito nenhum em polemizar. Aliás, eu acho algumas discussões, e até tem um exemplo, que foi aquele momento que o pessoal lá estava tentando fazer uma passeata lá na frente da CCB, lá por conta dos músicos. Eu nem lembro direito o caso, mas quando me perguntaram sobre isso, perguntaram para você, o que você acha? Eu falo, cara, isso é bobagem. Entendeu? É morto brigando com morto, porque não faz diferença, entendeu? Se eles vão permitir que toque ou não, tanto faz no final das contas. É o evangelho que interessa, entendeu? Então, você mostra que, pelo menos assim, aplicando a mim, isso é mentira. Então, vamos continuar aqui. Fazem isso com o propósito principal de auferir rendas provenientes da monetização obtida pelos acessos aos seus vídeos. Então esse daqui é um negócio bastante interessante, em que eu já vi alguns comentários no canal e eu queria deixar isso daqui muito claro para vocês. Bom, o meu canal no YouTube ele é monetizado. Certo? Ele é monetizado por quê? Porque o YouTube trabalha desse jeito. Quando você monetiza, você está dando autorização ao YouTube utilizar o seu conteúdo para poder colocar as propagandas. Então aparecem as propagandas aí, e aí o que o YouTube faz? Por causa disso, ele
impulsiona seus vídeos para poder chegar a mais pessoas. E o meu objetivo é chegar a mais pessoas, para que o evangelho e a mensagem do evangelho seja difundida. Esse é o meu objetivo. Mas eu vou dar um exemplo do meu canal, entendeu? Do meu canal. Esse canal acho que está monetizado, eu acho que já faz uns 4 meses. Eu acho que já faz por aí, uns 4 meses mais ou menos. Sabe quanto até hoje eu recebi dessa monetização? Aqui, ó. Zero. Zero. Nenhum centavo. E o que eu digo eu posso provar. Zero. Nenhum centavo. Aliás, para eu trabalhar aqui com esse negócio de propagar o evangelho, eu gasto dinheiro. Eu não ganho absolutamente nada, eu gasto dinheiro. Essa câmera que está sendo filmada eu comprei. Entendeu? Esse microfone que está sendo, que eu estou falando aqui, foi comprado também. Inclusive, eu dou, e você que não sabe, aqui embaixo tem o link do nosso canal no WhatsApp. Esse canal você clica lá e aí ativa as notificações. Todo vídeo novo eu posto lá e tem outros assuntos que também eu posso postar ali. Você não vai ficar com aqueles grupos de WhatsApp cheio de mensagens. Só vai chegar mensagens curtas e ninguém pode postar lá, só o administrador. Então, inclusive neste grupo eu posto, eu dou estudo bíblico toda quinta-feira às 20 horas, exceto uma quinta-feira ou outra que não dá, justamente porque eu estou trabalhando, estou fazendo alguma coisa que acaba não dando, o tempo não dá. E aí, mas toda quinta-feira às 20 horas eu faço isso daí. E para isso ser possível, eu tenho que usar uma plataforma que é o Google Meeting. E o Google Meeting, para eu conseguir fazer esse estudo, eu pago o Google Meeting também. Ou seja, eu gasto dinheiro, eu não ganho absolutamente nada, entendeu? Absolutamente nada. Por quê? Porque a monetização desse vídeo até hoje não chegou no mínimo para eu receber o primeiro pagamento. Porque o YouTube ele só paga de 100 em 100 dólares. Então, você vai acumulando esses centavos que geram aí nas visualizações e aí chega uma hora que, vamos supor, se alcançou 100 dólares, aí o YouTube vai te pagar, que eu não sei nem como que funciona esse negócio de pagamento, para ser sincero, porque eu nunca recebi absolutamente nada. Aí você vai receber lá os seus 100 dólares. Aí vai-se outro tempo até chegar ao mínimo de novo e beleza, entendeu? Então é assim que funciona. Então, você vê que essa carta que eles escrevem aqui, eles estão medindo os outros pela sua própria régua, porque ali dentro, o que o pessoal tem falado nesses últimos tempos é de dinheiro, viu? É muito dinheiro que o pessoal tem falado. É dinheiro para isso, a coleta de intenção é em 3 vezes sem juros, 4 vezes sem juros, é isso aí, entendeu? Então eles estão querendo medir o pessoal com a sua própria régua. Isso daí que eu acho engraçado, viu? Então, beleza. Então eu queria deixar esse esclarecimento muito claro para que vocês entendam que, na verdade, isso daqui não gera nada. Ou seria muito bom se Deus preparasse que isso daqui gerasse dinheiro, pelo menos, para pagar esse valor que eu gasto, né, para poder, além de que eu ainda tenho outros gastos. Por quê? Porque justamente para não falar bobagem, igual esses senhores, eu estudo também. Então eu dedico tempo. Eu estudo, eu pago uma escola, inclusive, entendeu? Justamente para que eu possa ter mais base no evangelho para poder passar uma mensagem não deturpada. E eu faço isso. Entendeu? E graças a Deus, Deus tem dado condição de poder fazer. Então eu agradeço a Deus por isso, entendeu? E é isso, beleza? Bom, então vamos lá. Aí ele vai falar assim: acerca dos tais, é verdadeira advertência que faz o apóstolo Paulo à igreja da Galácia. Olha só. Aliás, é por isso que eu estudo Bíblia, entendeu? Para não falar isso daqui que eles falam. A razão é exatamente essa. Qual que é o texto que eles citam aqui? Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais também uns aos outros. Bom, então eles pegam um versículo fora de contexto, a igreja de Gálatas, uma igreja profundamente uma igreja profundamente desviada do evangelho, porque o próprio apóstolo Paulo que diz que receio que vós tenhais caído da graça, porque eles eram muito legalistas e queriam implementar dentro da igreja esse costume.
E entre os irmãos daquela igreja, que eu vou trazer um texto mais para baixo que vai rebater isso frontalmente, mas eu vou deixar mais para baixo. Você vai ver que o que eles estão falando aqui é uma bobagem gigante, porque assim, então entre os irmãos daquela igreja estava tendo briga, entendeu? E acusações e brigas e tal. E aí foi por isso que Paulo escreveu essa passagem. Paulo não escreveu essa passagem para dizer que pessoas estão pegando as escrituras e criticando o procedimento de vocês. Então, portanto, Paulo escreveu isso para esses tais, igual está escrito. Por quê? Porque Paulo fez exatamente isso. Paulo escreveu uma carta criticando fortemente a igreja de Gálatas. E não foi qualquer crítica. Ele chegou a dizer que eu creio, assim, eu esqueci qual foi a frase que ele usou, mas assim, é tipo assim, eu temo que vós tenhais caído da graça. Você já imaginou um negócio mais forte do que isso para um cristão? Então, quer dizer, se Paulo tivesse escrito isso com esse intuito, ele estava condenando a si mesmo. Essa que é a verdade, porque a carta ele escreveu para esse motivo. Então, quando você pega uma bobagem dita e você pega as escrituras e diz, não, isso daí é mentira, porque as escrituras aqui dizem o oposto, que é exatamente o que eu faço aqui. Entendeu? E não tem nada a ver com o que esse senhor está falando. Peguem na sua Bíblia. Eu não vou fazer isso daqui para que o vídeo não fique gigante, porque eu pretendo fazer essa carta mais rápido, até porque eu tenho um monte de outras coisas para poder fazer também. Entendeu? Justamente porque eu preciso colocar em ordem várias coisas aqui. Mas assim, peguem a sua Bíblia e leiam o que eu estou falando. E vocês vão identificar que o que eu estou falando está escrito nas Escrituras. Entendeu? Então, você vê que é um desconhecimento abissal de Bíblia, de Escritura. E aí eles querem se passar de super entendidos. Mas beleza, vamos seguir aqui, vai. Bom, lembramos carinhosamente, olha que carinho, né? A cara irmandade que todos os nascidos novamente pela palavra de Deus, e aqui, assim, a gente poderia ficar aqui um tempão, porque eu poderia chegar para... E, aliás, eu aconselho você que está aí ouvindo, chegue para algum dos anciãos, fala assim, nascido novamente pela palavra de Deus. Por favor, me explique essa frase. O que é nascido novamente pela palavra de Deus? Primeiro, o que é a palavra de Deus? E aí depois, como que eu nasço novamente pela palavra de Deus? Você vai ver que a explicação vai ter tudo, menos Bíblia. Certo? Vai ter tudo, menos Bíblia. Porque apesar dessa frase parecer teologicamente interessante, mas eu sei que o significado dessa frase para quem escreveu não é o que a Bíblia diz. Porque nascer novamente pela palavra de Deus é a pessoa que ouviu o evangelho, ele foi vivificado, foi colocado fé nele, ele creu. Então ele nasce de novo, nascer de novo. Então ele creu na mensagem do evangelho, ele nasceu de novo. A CCB primeiro, e aliás uma das cartas até dizem isso, ele nasce de novo pelo batismo. E a palavra de Deus aqui com certeza vai ser a pregação. Entendeu? Então assim, vamos lá. Então vamos voltar aqui. Lembramos carinhosamente a cara irmandade que todos os nascidos novamente pela palavra de Deus manifestam agradáveis frutos do Espírito pelas suas boas obras. Frase verdadeira. Frase verdadeira. Essa frase é completamente verdadeira. O Espírito Santo, aliás, o próprio Efésios diz isso, ele nos transforma para as boas obras. Então o cristão ele reflete a transformação que ele obteve. Isso é verdade completamente. Agora o problema é pergunte para a pessoa que escreveu essa carta, pergunte para o seu ancião, para o seu cooperador que estava na reunião, que eu sei que assunto que rolou nessa reunião, pergunte para ele, explique por favor quais são essas boas obras. Certo? Pergunte, quais são essas boas obras? Como que esse nascido, primeiro, como que eu nasço de novo e como que eu manifesto essas boas obras? Vamos ver a resposta. Então vamos lá. E aqui eles até escrevem algumas boas obras tiradas das escrituras, mas você vai ver que essas boas obras que eles botam aqui têm um intuito, certo? Então vamos lá. Sendo verdadeiros filhos da luz. Ok, só para encher a linguiça aqui. Portanto, se pode conhecer os filhos de Deus pelo seu bom trato, amor, paz
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança e respeito. Bom, muito bom. Eu até queria ter um pouquinho mais de tempo para entrar nesse texto da onde eles tiraram isso daqui e explicar e mostrar que é o seguinte: esse amor é um amor na verdade. Já começa por aí. Não é amar a mentira, não é amar falsa profecia, não é você ouvir mentira e ficar quieto. Entendeu? Inclusive, Paulo, na carta de Coríntios, ele escreve: é lícito que entre vós haja heresias para que os sinceros se manifestem. Quando o sincero se manifesta pela verdade, ele tem amor pela verdade. Ele tem paz com Deus. Entendeu? E não significa que você ouviu um monte de bobagem e ficou quieto para dizer: não, coitadinho, ele está pregando a maior heresia. Conforme eu ouvi uma vez um crítico agridoce falar assim: não, ele é um falso profeta? Ele é um falso profeta, mas é homem de Deus. Rapaz, isso não é amor pela verdade. Isso é ser conivente com a mentira. Bom, sigamos. Porque senão, se eu for ficar aqui, vai mais de 1 hora esse vídeo aqui. E o vídeo está com 21 minutos. Eu não pretendo ir muito além disso. Por isso que eu peguei essa carta pequena. Porque as outras eu acho que vai ser pior. Porque essa carta aqui é só uma conclusão de uma ideia. Mas por isso que eu quis começar por ela. Bom, isso porque os que vivem na graça de Deus, aí aqui, inclusive eu fiz um vídeo, aí reagindo a um vídeo que eu recebi no WhatsApp de um suposto aí cooperador da CCB, que parece que não é da CCB, que é de uma dissidência da CCB, mas o pensamento é muito parecido. Eu fiz lá o react, então esse negócio aqui vai ser o seguinte: os que vivem na graça de Deus. Bom, então vamos lá. O que é graça de Deus? De novo, para você entender o que as pessoas querem dizer numa frase, para que essa frase não seja só um metal tinindo, ou seja, só um barulho sem significado, você precisa entender o significado das palavras. Pergunte para o seu cooperador, para o seu cooperador de jovens, para o seu ancião que esteve nessa reunião: o que é graça de Deus? Entendeu? Isso porque os que vivem na graça de Deus agem buscando o bem comum da igreja. Aqui nessa frase tem duas palavras altamente deturpadas que eu vou até colocar em cor diferente aqui. A primeira é graça de Deus e a segunda é igreja. Certo? Graça, favor imerecido, é isso. E não é o que eles estão dizendo aqui. E o bem comum da igreja não é denominação religiosa. Igreja é o conjunto dos salvos, todas as pessoas que foram nascidas novamente, que é o que está citado lá em cima, ou seja, ouviram a mensagem do evangelho e creram. Essas pessoas são nascidas novamente, eles fazem parte da igreja de Cristo. Isso é a igreja. Isso é igreja no ponto de vista bíblico. Existe no ponto de vista bíblico as igrejas locais, são as reuniões dos salvos nas suas localidades. Mas essas igrejas locais é apenas uma partícula da igreja de Deus, que é essa igreja invisível. Entendeu? É apenas uma partícula dela. E aqui, ó, qual que é o foco? Vivem buscando o bem comum da igreja. Bom, o bem comum da igreja é buscar a Cristo, igreja invisível. E como é que a gente busca a Cristo? Através da palavra de Deus. E uma das coisas que a palavra de Deus manda é combata a heresia. Entendeu? Então vamos lá. Semeando a paz entre os irmãos. Bom, entre os irmãos é verdade. Esse texto é verdadeiro entre os irmãos. Não entre doutrinas falsas. Não entre doutrinas falsas. Não entre pessoas que defendem heresias. Não é isso não, porque as pessoas que agem assim, elas não são seus irmãos, meus irmãos. Entendeu? Meus irmãos são aqueles que creram na verdade. Esses são meus irmãos. Entre os irmãos, há conselho, há paz, há tudo isso. Entre as heresias, há ataque, há silenciamento, conforme eu vou trazer um texto aqui para mostrar, um texto bem curto para poder mostrar para vocês. Vou deixar claro isso daqui. E não causando dissensões nem escândalo algum, manifestando sempre o bom cheiro de Cristo por onde passam e por aquilo que falam. Isso daqui é uma frase vazia.
Isso aqui é simplesmente uma frase vazia. É uma frase que dizendo assim, rapaz, você tá vendo as heresias? Cale a boca e fique quieto. É isso daí. A frase quer dizer isso, no final das contas. Por quê? Se não tem amor pela verdade, se não tem dedicação pela verdade, se não tem submissão às escrituras, que é a palavra de Deus, isso daqui é uma frase sem sentido absolutamente nenhum. Aí vamos lá. Por outro lado, vamos pegar aqui. Por outro lado, todos quanto desejam promover divisão no corpo de Cristo, então vamos lá. Que é a igreja. Essa frase daqui eu vou ler tudo. Provocam questões controversas e debates inúteis que provocam muito calor e nenhuma luz, revelando um sentimento faccioso e hostil. Essa frase, esse parágrafo aqui, ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro quando aplicado a uma igreja ou a um lugar que prega o verdadeiro evangelho. A uma pessoa, a um grupo de salvos, isso daqui é verdade. Entendeu? Isso daqui é verdade. Porque corpo de Cristo, quando diz corpo de Cristo, você entende a igreja invisível. Que não é o caso que se entende aqui. Mas se entende o... Então, as pessoas que semeiam dissensões entre o corpo de Cristo, a palavra de Deus reprova. Agora, as pessoas que se manifestam pela verdade, a palavra de Deus aprova. Bom, no meu canal aqui, eu acho que vocês nunca viram eu xingar absolutamente ninguém e nem fazer ataque pessoal a absolutamente ninguém. Aliás, muitas das vezes eu faço react de vídeo aqui que eu não sei nem quem é a pessoa, porque não me interessa o conteúdo. Eu não estou rebatendo pessoas aqui. Eu estou rebatendo o que ela diz, para ver se nas escrituras dão base para aqueles ensinamentos. Esse daqui é o que eu faço. Entendeu? Então, quando ele diz que provoca questões controversas, pergunte quais questões são essas, seja específico, porque aqui é um negócio tão vago. Questões controversas. Então, quando eu digo assim, véu não é mandamento bíblico, tem uma carta que fala sobre isso, defendendo essa bobagem como algo que você usa um pedaço de pano para sua salvação, no final das contas. Então, quando eu digo isso daí, a palavra de Deus não dá esse direito, a palavra de Deus não fala isso, aí eles vão chamar isso de uma questão controversa e inútil. É isso que eles vão falar. Isso é uma questão controversa e inútil. Quando eu digo assim, que graça de Deus a graça é o favor imerecido manifestado ao mundo no Senhor Jesus na cruz, e não, graça de Deus não é uma obra, graça de Deus não é um biriri, bororó que o pessoal vai falando, enrolando, e no final das contas não diz o que é. Isso não é uma questão inútil, isso não é um debate inútil. Entendeu? Pode produzir calor, que é o caso que está aqui. Mas a questão é defesa das escrituras e do verdadeiro ensino. Bom, continuar. Bom, essa conduta rude não se manifesta sob a guia do Espírito Santo. Bom, guia do Espírito Santo. Bom, a guia do Espírito Santo que eles colocam aqui são as revelações que eles recebem, coisa e tal. Você andar segundo a orientação do Espírito Santo é você andar segundo as Escrituras. Por quê? As Escrituras elas são inspiradas por Deus, como diz o apóstolo Paulo em 1 Pedro. Homens inspirados por Deus escreveram coisas. Entendeu? Então, você quer andar segundo o Espírito Santo? Aprenda a Bíblia e ande segundo a fé que ali manifesta. Faça com que as palavras escritas ali sejam verdadeiramente aplicados na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Aí você estará andando segundo o Espírito Santo. Porque foi o Espírito Santo que inspirou para se inscrever aquilo. Inclusive, eu vou trazer o texto agora para você ver que esse conteúdo aqui não tem nada a ver com Bíblia. Tá certo? E aí, senão sob um espírito de conflito, agressão, revolta, destoando claramente da recomendação doutrinal, conforme podemos ver. O amor não seja fingido, aborrecei o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Romanos 12, 9. Bom,
A carta de Romanos é uma carta linda e eu sugiro que vocês leiam a carta de Romanos para você ver que a aplicação disso daqui não tem nada a ver com o que a Bíblia diz realmente. Aqui, de novo, o contexto tá entre irmãos. Entre irmãos. Em nenhum momento o livro de Romanos passa pano para heresia. Em nenhum momento. Aqui é entre irmãos. O amor não fingido é justamente uma questão que eu já vi muitas das vezes. Sai o ministério de uma reunião em que o outro só não chamou o outro de lindo, entendeu? E aí depois na frente da igreja um sauda a paz de Deus, servo de Deus. E o outro dá um beijo e tal, mas um querendo que o outro morra. Isso é amor fingido, entendeu? O amor não fingido é justamente você entender e aplicar em si o perdão que Deus te deu ao seu irmão. Isso é um amor não fingido. E isso, para você compreender isso, onde é que você vai aprender? Na palavra de Deus. É isso. Entendeu? Bom, e eu até poderia explicar um pouquinho mais disso, mas ia ficar complicado porque ia ficar muita coisa. Deixa eu colocar aqui o versículo bíblico que eu falei para vocês. Só para não... peraí, só um minuto aqui. Pronto, eu acho que aqui vai aparecer já, deixa eu ver aqui. Eu vou pegar da internet mesmo para não gastar muito tempo. Deixa eu ver, aqui. Pronto, tá aparecendo aí. Ó. Eu vou pegar aqui para vocês duas cartas. Primeiro Gálatas eu tinha colocado aqui só para vocês verem. Ó. Só vou ler o texto de Gálatas. Pois toda lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não consumais uns aos outros. Digo, porém, andai pelo Espírito e não havereis de cumprir a cobiça da carne. E aqui ele vai explicar essa questão. Então eles estavam correndo em um pecado aqui na igreja de Gálatas, conforme eu disse, que é justamente essa questão de, não, eu amo a Deus e odeio ao seu próximo. Não, isso não é possível, entendeu? Então, ele estava dando um ensinamento justamente nesse sentido, entendeu? E é entre irmãos, que deixe muito bem colocado aqui. Bom, vou pegar um texto aqui de Tito no capítulo 1. Olha o que Tito diz assim. Aqui eu acho muito interessante nisso, porque é o seguinte, depois vocês peguem sua Bíblia e leiam. Antes de entrar aqui, aqui Tito, ele é aconselhado por Paulo como que deve ser a característica de uma pessoa para estar liderando a igreja. E uma das características, ele vai dizer assim, pois é necessário que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, temperante, retendo, 9 aqui, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para exortar a sã doutrina, quanto para convencer os contradizentes. Então, a palavra de Deus diz assim, que a pessoa que está liderando uma igreja, isso daqui deveria ser aplicado a todos os irmãos, mas a pessoa que está na liderança, ela precisa ser uma pessoa que retenha firme a palavra fiel. Paulo está dizendo aqui de revelação, não está dizendo da escritura. É isso que ele está falando aqui. Retenha firme a palavra de Deus, como que é conforme a doutrina. Qual doutrina? Dos apóstolos, não é invenção de homens aí que criam um monte da cabeça deles, um monte de coisa para você executar. Não, é isso daqui que está dizendo, conforme a doutrina, para que seja poderoso, porque só quando você conhece a palavra fiel, retém a palavra fiel, conforme a doutrina apostólica, você pode ser poderoso poderoso tanto para exortar na sã doutrina como para convencer os contradizentes. Se vocês me consideram um contradizente, pegue a Bíblia e refute o que eu estou falando. É isso que a palavra de Deus manda fazer. É isso que a palavra de Deus manda fazer. Não é fazer carta cheia de sentimentalismo, proibindo as pessoas de ouvirem as mensagens. Não, lá ele não proíbe de ouvir, ele diz assim, convença os contradizentes. Entendeu? Esse convencer
é justamente a defesa da fé com base bíblica. Você não vai converter uma pessoa, porque converter a pessoa é esse convencimento do Espírito Santo. É a pessoa crer em Cristo. Não, convencer os contradizentes a pessoa está dizendo que você está errado. Você pega a palavra de Deus e mostra. Aqui, eu estou defendendo a minha fé conforme eu creio. Aqui na palavra de Deus é muito claro sobre isso. É isso. Entendeu? Então é fácil. Como diz lá o Marçal, né? Tá fácil. Então é só pegar a Bíblia e dizer que está errado o que eu estou falando. E aí, ó, vai dizer assim: porque há muitos insubordinados, faladores vãos e enganadores, especialmente os da circuncisão, que eles estavam pregando falsa profecia, eles estavam dando falsos ensinamentos, era isso que eles estavam falando. E o que Paulo mandou fazer? Aos quais é preciso tapar a boca, porque transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Entendeu? E aí, um dentre eles, seu próprio profeta, disse: cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, glutão e preguiçosos. E ele continua descrevendo, ele diz assim: este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-o severamente, para que sejam sãos na fé. Então, essas pessoas era para ser repreendido severamente, segundo a palavra, conforme está escrito lá em cima. Segundo, por isso que a pessoa que está na frente precisa conhecer a Escritura, porque ele precisa ter argumento para defender a fé e repreender severamente. Paulo não escreveu lá, não, essas pessoas são maldosas, que isso? Dizer que está mentindo, não pode, não é o amor, é isso que está escrito ali? Não é, Paulo falou o oposto. Então quer dizer que qual carta que está certo? A carta a Tito ou a circular 124, né? Sei lá, deixa eu ver qual que é o número da circular. Ou a circular 174. Qual que tá certo? Com qual que você fica? Essa circular. Opa, peraí, só para não aparecer aqui, peraí, só um minuto. Para não dar problema de símbolos aqui. É só para tirar aqui um pouquinho. Então, qual que vai estar certa? Qual que vai estar certa? Qual circular que você quer obedecer? A carta a Tito ou você quer obedecer o que está escrito na palavra de Deus? Que ele diz, repreenda severamente. Entendeu? E ele diz aqui mais. Aqui eu não sei por que esse negócio, eu não gosto de abrir na internet porque fica esse monte de propaganda. Diz assim, ó, aos quais é preciso tapar a boca. E esse tapar a boca é com argumento. É justamente você ter argumento para fazer com que eles se calem. Então, é por isso que eu trago a Bíblia aqui, para a gente poder falar, tá certo? Bom, eu espero que essa leitura aqui tenha sido proveitosa, mas deixem aí nos comentários se você concorda, discorda, se teve algum ponto que passou aí despercebido, tá certo? E a gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau, tchau. Não se esqueça, antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e também de entrar nos grupos para você receber aí as novidades, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.